Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de ouvirmos o que Deus tem para nos falar. Liturgia de 25 de outubro de 2021. Segunda-feira, dia de Santo Antônio Galvão, presbítero, ou seja, padre, frei. Ele é muito conhecido como São Frei Galvão. Eu já estive na igreja onde ele atuou, lá em Guaratinguetá, em São Paulo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15. É de onde foi tirado esse período. Oração do dia. Ó Deus, Pai de misericórdia, que fizestes do Santo Antônio de Santana Galvão um instrumento de caridade e de paz no meio dos irmãos, concedei-nos, por sua intercessão, favorecer sempre a verdadeira concórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 12 ao 17. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, ao Salmo 68, versículos 2º, 4º, 6º ao 7º AB, 20 ao 21, refrão 21A. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Repitamos: nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor, mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Dos órfãos ele é pai, das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Repitamos: nosso Deus é um Deus que salva,
é um Deus libertador. Aclamação ao Santo Evangelho, com o texto de João, capítulo 17, versículo 17. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 10º ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar, vinde então nesses dias para serdes curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Puxa vida, né? Vamos agora à interpretação do texto. Vamos passar para vocês o que nos diz. Deixa eu ver se eu encontro 2 interpretações, 2 reflexões. Não sei se vou conseguir, mas se tiver mais de uma é melhor, porque nós ficamos mais esclarecidos. E quanto mais esclarecimento nós tivermos, melhor. Eu tenho aqui uma do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vamos lá? O esquema se repete, como se repete a incompreensão dos chefes religiosos. Jesus ensina na sinagoga em dia de sábado. Está presente uma mulher encurvada, símbolo do povo sobrecarregado de pesados fardos. Sem que ela profira nenhuma palavra, Jesus, com uma ordem e imposição das mãos, a liberta de sua enfermidade. No mesmo instante, ela se endireitou. Liberta e agora feliz, ela se põe a glorificar a Deus. Desconforto para o chefe da sinagoga, que, apegado a seu legalismo hipócrita, tenta impedir que os outros glorifiquem a Deus como seres capazes de estar de pé. Jesus argumenta que essa filha de Abraão é mais importante do que uma religião que não liberta e só pesa para as pessoas. Os inimigos de Jesus ficam sem graça e a multidão se alegrava por todas as maravilhas que Jesus realizava. Agora o comentário, a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Incapazes de olhar para cima, Lucas 13, versículos do 10º ao 17. Mais uma vez, Jesus realiza uma cura física em pleno dia de sábado, o único dia da semana judaica que
que proibia trabalhos braçais, como a medicina. Sim, lembrar que a palavra cirurgia do grego cheiro, igual a mão, e urgia, trabalho, significa trabalho manual. O trabalho dos médicos daquele tempo era considerado trabalho braçal. Seu ato de compaixão gera de imediato a crítica e a reprovação do chefe da sinagoga. Prontamente, Jesus lembra aos presentes que um boi ou um burro caído na vala, mesmo em dia de sábado, seria logo retirado do buraco. Natural. Ouvindo Jesus, o povo se divertia com a saia justa de suas lideranças religiosas. Veja bem, o boi não pode esperar, o jumento não pode esperar. A mulher podia esperar. É assim que Jesus de Nazaré desmascara os preceitos e preconceitos dominantes na sociedade humana. É que deixar na vala um animal até o dia seguinte poderia causar prejuízos materiais. Já essa infeliz, aleijada, tanto faz. Mas eu vejo um traço de união entre as três personagens deste evangelho. O boi só olha para baixo, o burro só olha para baixo. A entrevada não podia olhar para cima. Ao curar aquela mulher, no entanto, Jesus permite que ela volte a olhar para o céu. Não é este o grande problema do nosso tempo? A multidão não olha mais para cima. Nada se espera do céu. E céu é a palavra que usamos para não gastar o nome santo de Deus. Nossas expectativas estão ao nível do chão. Estamos todos olhando para baixo a cotação do dólar, o preço do tomate, o aumento do salário, a rentabilidade da poupança, o aumento das vendas, os índices de audiência, preço da gasolina, o número de dizimistas. Olhar para o céu significa esperar de Deus, esperar da graça, esperar daquele que faz chover sobre justos e injustos, conforme Mateus 5, versículo 45, independentemente de seus méritos. Esperar como o povo simples que repete a frase de Abraão, Deus proverá, Gênesis 22, versículo 8. Contemplo a multidão que desce as escadas ao fim da missa de domingo. Estarão felizes, voltam para casa cheios de esperança, ouviram mais uma vez que podem olhar para o céu e terão suas necessidades atendidas por um Deus que é Pai. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Para ti, Senhor, levanto os olhos. Salmo 123, versículo 1. Vamos agora ao santo do dia, deste dia 25 de outubro. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem entrar nos meus endereços eletrônicos e usar tudo à vontade, livremente, para a evangelização. Nosso objetivo é tentar salvar almas. O mundo está muito ateísta, muito culturalmente marxista, comunista. É a perdição. Nós temos que fazer o nosso trabalho até o fim da nossa passagem por aqui, para tentar converter as pessoas e colocá-las, de certa forma, no paraíso um dia. Porque se elas fizerem a vontade de Deus, na volta dele, de Jesus, ele vai introduzir esses arrependidos no céu. Santo Antônio de Santana Galvão, ou São Frei Galvão, é o santo de 25 de outubro de 2021. Santo Antônio de Santana Galvão. O brasileiro Antônio Santana Galvão nasceu em 1739, em Guaratinguetá, São Paulo. Quando tinha 13 anos, Antônio foi enviado para estudar com os jesuítas. Desse modo, na sua vida estava plantada a semente da vocação religiosa.
Aos 21 anos, Antônio deixa os jesuítas e ingressa na Ordem Franciscana no Rio de Janeiro. Em 1768 foi nomeado pregador e confessor do convento das Recolhidas de Santa Teresa. Entre suas penitentes encontrou a irmã Helena Maria do Sacramento, que tinha visões sobre a fundação de um novo convento. Apesar das dificuldades, Frei Galvão e irmã Helena fundaram em fevereiro de 1774 o Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência. Entre dificuldades e perseguições, Frei Galvão conseguiu manter e ampliar este convento, construindo inclusive uma igreja anexa ao prédio. Hoje, o convento em São Paulo é patrimônio cultural da humanidade. Em 1811, a pedido do bispo de São Paulo, fundou o Recolhimento de Santa Clara em Sorocaba. Com a saúde enfraquecida, recebeu autorização especial para residir no Recolhimento da Providência. Durante sua última enfermidade, Frei Galvão foi morar num pequeno quarto, ajudado pelas religiosas que lhe prestavam algum alívio e conforto. Ele faleceu com fama de santidade aos 23 de dezembro de 1822. Reflexão: Frei Galvão foi chamado bandeirante de Cristo porque tinha na alma a grandeza, o arrojo e fortaleza de um verdadeiro bandeirante. Renunciou a uma brilhante situação no mundo para servir a Jesus Cristo, cheio do espírito de caridade. Não media sacrifícios para aliviar os sofrimentos alheios. Foi considerado santo mesmo já antes de sua morte. Oração, rezemos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizestes. Peço-vos por todo, retificando, peço-vos por tudo que fez e sofreu o vosso servo, Frei Galvão, que aumenteis em mim a fé, a esperança e a caridade. E vos digneis, concedei-me a graça que ardentemente almejo. Amém. Santo Antônio de Santana Galvão, São Frei Galvão, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Peça e receberá, se for para o seu bem e se você tiver fé. E do dialeto de Jesus, o aramaico, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa a pronúncia, nós somos irmãos. E o significado é o mesmo: vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. E como disse São Paulo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Nós seremos glorificados na volta de Cristo se nos arrependermos dos nossos pecados. E aí teremos a vida eterna, onde seremos semelhantes aos anjos e viveremos para sempre junto do Criador.